Boa noite a todos, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quero nessa noite compartilhar uma mensagem da palavra de Deus com os queridos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia para Provérbios capítulo 29, verso de número 27. Provérbios capítulo 29, verso de número 27. A palavra de Deus diz assim: os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Vamos falar com o nosso Deus e pedir as bênçãos dele sobre nossas vidas. Nosso Deus, nosso Pai amado, nós agradecemos pelo grande privilégio que o Senhor nos deu de poder estudar a Tua Palavra e aprender, através dela, aquilo que precisamos para aplicar em nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos as Tuas bênçãos sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Esse verso chama muito a minha atenção. E uma das coisas que esse verso nos ensina é acerca do antagonismo, que muitas vezes são incorrigíveis e intratáveis entre algumas pessoas. Para ilustrar essa verdade, eu gostaria de citar um evento que ocorreu no ano de 1996. No ano de 1996, duas torcidas de futebol mineira, do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, elas comemoraram ambas a desclassificação dos times que são rivais como se fosse um título. Isso chamou muito a minha atenção, porque uma coisa é você comemorar o seu título, a sua vitória, a sua conquista. Outra coisa é você detestar tanto o seu adversário ao ponto de comemorar o seu revés, a sua derrota. Então, isso chama bastante a nossa atenção e ilustra exatamente aquilo que o verso de Provérbios, capítulo 29, verso 27, nos diz: os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Então, meus amados irmãos, o que nós podemos compreender é que algumas rivalidades como essa já entraram até para a tradição e para a cultura de alguns lugares. Contudo, nós somos informados pela palavra de Deus que a Bíblia fala de uma rivalidade que vai além do gosto, que vai além da cultura, entrando no campo da identidade pessoal de dois grupos espiritualmente distintos. Então, por parte de um desses lados, nós podemos ver uma rivalidade surpreendente. Uma rivalidade que pode ser notada, conforme Salomão diz aqui, que os ímpios detestam os íntegros. O verbo hebraico traduzido aqui como sentido de detestar tem, de fato, um sentido muito forte, sendo o sentimento de repulsa de alguém quando está diante de algo abominável. Então, o que Salomão está dizendo é que o ímpio olha para o crente, para o justo, e ele sente repulsa, ele sente, de fato, um sentimento detestável pela vida do crente. E aí, meus amados irmãos, nós vemos que, apesar do termo ser forte, isso não deve nos espantar. Por quê? Porque o nosso próprio Senhor e Salvador, Jesus, ele explicou esse antagonismo, dizendo que se o mundo os odeia, tenham em mente que antes de mim, antes de vocês, odiou a mim. João capítulo 15, no verso de número 18. Então, esse texto explica que, apesar de o ódio do mundo ser aplicado contra os servos de Deus, a razão final dele
o ódio contra o próprio Jesus e contra a mensagem da salvação pela fé em Jesus. Nós precisamos entender isso. Por isso, ainda que convivamos com os incrédulos, muitas vezes de modo muito pacífico, muito amistoso, tal antagonismo se vê quando tocamos em assuntos espirituais e cruciais. Você quer ver um incrédulo ele se incomodar? Fale acerca da sua necessidade espiritual. Fale sobre os seus pecados. Diga aquilo que a palavra de Deus fala sobre o pecado dele. A maioria das vezes nós vamos encontrar incrédulos que irão, de fato, passar até nos detestar. Então, meus amados irmãos, o que nos surpreende mesmo no provérbio é a sua primeira parte, que diz que os justos detestam os desonestos. Isso pode causar uma certa estranheza por parte de alguns de nós. Por quê? Porque o Novo Testamento enfatiza o amor que os servos de Deus devem ter pelas pessoas, inclusive em relação aos próprios inimigos. Então, será que nós estamos aqui diante de um trecho bíblico que entra em contradição com outro texto bíblico do Novo Testamento? Não, de forma alguma. Quando Salomão ele qualifica o objeto do ódio dos justos como sendo os desonestos, tá? A intenção aqui de Salomão é apontar para o sistema de vida mundano e corrompido dos perdidos, o qual não é possível associar ao modo de vida cristão. Então, apesar de o mundo moderno tentar, meus amados irmãos, conciliar todas as visões e criar harmonia até entre antagonistas naturais, Deus não aceita que o seu povo se suje na lama do pecado e da desonestidade do mundo. Então, o pecado continua sendo pecado, apesar dos homens quererem relativizar o pecado. Então, nós precisamos ter isso em mente. Nós somos servos de Deus, Deus é santo e Ele espera que nós sejamos santos. Deus não aceita que nós, que somos o seu povo, nos sujemos da lama do pecado com o pretexto de ter paz com as outras pessoas, de não causar problema, atrito com as outras pessoas. Então, nesse sentido, o que Salomão está querendo nos dizer quando diz que o justo, ele detesta os desonestos? Nesse sentido, aqui, você e eu que somos crentes, nós devemos mesmo abominar as práticas mundanas que os descrentes têm. E devemos nos afastar daqueles que vivem em constante afronta ao Senhor e à sua palavra. É por isso que o salmista, no Salmo de número 1, ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, não é? Então, o servo de Deus, ele não pode, de forma alguma, meus amados irmãos, aceitar as práticas mundanas dos pecadores como se fosse algo normal. Não. Nós devemos abominar essas práticas e nos afastar daqueles que vivem em constante afronta ao Senhor e à sua palavra. Devemos detestar algo. E se nós devemos detestar algo, o que é esse algo? Não é as pessoas, mas é exatamente o pecado e a rebeldia contra o Senhor. Então, odiando tais coisas com todas as nossas forças, é o que nós devemos fazer. O pecado, lembre-se, foi o pecado dessas pessoas, os nossos pecados, que foram responsáveis por enviar
Jesus para a cruz. Jesus foi para a cruz justamente por causa do seu pecado, do meu pecado e do pecado daquele incrédulo. Então, irmãos, venhamos e convenhamos, é difícil viver em constante atrito com o mundo que rejeita a Deus. É muito difícil, é muito chato. Vira e mexe, nós vamos estar tendo atrito. Eu lembro que quando eu comecei a fazer curso de serviço social, todos os dias eu discutia com os professores, porque eu sabia daquilo que eu tinha crido e aquilo que estava sendo ensinado era contrário àquilo que eu tinha aprendido na palavra de Deus. Então, é muito chato. Nós vamos ter sempre atritos por rejeitar o mundo, né? Por rejeitar as práticas pecaminosas dessas pessoas que não estão nem aí com Deus. Mas, o melhor de tudo é sabermos que nós estamos no time certo, no time campeão, no time de Deus. E nós não podemos medir esforços para levar outras pessoas para fazer parte desse mesmo time. Então, que Deus abençoe a sua vida, receba essa mensagem e que você possa lembrar daquilo que nós falamos. Né? Devemos odiar o pecado com todas as nossas forças. Contudo, assim como Deus, devemos amar o pecador e nos esforçar para fazer com que ele venha participar do time vencedor, que é o time de Jesus. Deus abençoe, tenha uma boa noite, em nome de Jesus.